Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Universidade em Saída, o podcast que mostra como a PUC Campinas deixa os seus muros para se conectar com a sociedade. E a gente vem trazendo projetos, histórias incríveis e hoje a gente vai falar de arte, de protagonismo, de identidade com um projeto sensível e do curso de cinema aqui da PUC Campinas. E para isso, a gente está aqui com o professor Caio, coordenador do curso de cinema, a Luana Moreira de Araújo Silva, estudante do curso de cinema, e Matheus Andrade, também estudante do curso de cinema. Então sejam muito bem-vindos. Eu queria começar agradecendo a presença de vocês aqui e queria começar perguntando, professor, que projeto que é esse? De onde que ele nasceu? Por que esse nome? Contextualiza pra gente. Muito obrigado, Gabi. É um prazer estar aqui, partilhar dessa mesa com você, com os estudantes, né? Acho que o espírito da extensão também é este, né? A Universidade em Saída também é em saída se a gente puder falar desses projetos, né? Do que foi a concretude e que é algo também que não parou, né? É um projeto que segue, que continua. As Cartas de um Campo Belo, trata-se de um projeto vinculado ao Programa de Desenvolvimento Humano Integral, né, que é um dos nossos núcleos extensionistas aqui da PUC Campinas, e nós pensamos em trabalhar a linguagem do filme carta, né, que tem uma história interessante aí, a gente vai conversar sobre isso dentro da própria história do cinema, uma estética muito interessante, e trabalhar isso com jovens, né. Então a primeira pergunta geradora, motivadora, era pensar um pouco sobre como esses jovens do Campo Belo, mais especificamente da Escola Celeste Palandi de Melo, que é a segunda maior escola estadual, né, de São Paulo, sonhavam, sobre o que eles sonhavam, né, que sonhos tinham. Então a gente elaborou uma ideia que eu acho que foi muito feliz, queria ouvir inclusive nossos estudantes sobre isso, né, mas que foi essa troca muito generosa. A gente teve 13 estudantes da Celeste, 13 estudantes daqui da PUC do curso de Cinema e Audiovisual, né? Então, mais ou menos aí, né, uma conta de um estudante de cada um dos nossos lugares em diálogo. E aí nós fizemos oficinas na escola, né, e oficinas na PUC, para que os alunos da Celeste conhecessem, inclusive também os alunos da PUC conhecessem mais, ainda não tinham trabalhado a linguagem do filme carta, né, entendessem o que é esse tipo do que é a missiva, né, no aspecto cinematográfico, que é uma carta que é diferente daquela carta tradicional escrita, mas que guarda muitas semelhanças, né, como característica discursiva. E aí, entremeada essa ideia do sonhar, né, para que a gente pudesse, lá no Campo Belo, acolher, escutar e incentivar, de certa forma, que esses jovens pudessem sonhar. O resultado disso é um filme carta de cada um desses jovens que trata de seus sonhos, né? Então, para mim, como docente, é a materialização, é um sonho também, né, ver a materialidade desses filmes feitos por estudantes que eu tenho o privilégio de dar aula, junto a estudantes que eu não conhecia, de uma realidade diferente aqui da PUC Campinas, de um curso de graduação, estudantes aí que estavam, sua maioria, no 9º ano, 1º ano do colegial, 9º ano do ensino fundamental 2, né, e foi muito bonito, assim, poder conhecê-los mais, né, nesses dias, nas tardes do Campo Belo, na Escola Celeste. Então, acho que em linhas gerais é esse o projeto, foi esse o projeto. E a gente está falando de uma região, né, que é vulnerabilizada aqui de Campinas, do Campo Belo, né, e que muitas vezes é retratada sob determinada perspectiva que se repete. E nesse caso o projeto dá a oportunidade de se inverter essa lógica, não é? Exato. Uma das coisas, vocês me complementem se lembrarem histórias bonitas, né? Então, com toda certeza, é um contexto, né, de vulnerabilidade econômica, que muitas vezes, quando retratado de modo oficial, né, imprensa, etc., a gente sabe que o que predomina é uma visão muitas vezes negativa, que incomoda o próprio morador, que incomoda o próprio jovem, que se vê negligenciado no seu direito ao sonho, que é um direito elementar básico da nossa espécie. A nossa espécie consegue sonhar e conversar sobre os sonhos, né? Então isso apareceu muito nas cartas, inclusive uma das coisas muito interessantes que para muitos deles era a primeira vez que pisavam numa universidade, né? E quando chegaram aqui ficaram realmente maravilhados, porque afinal de contas, né, a PUC encanta, né?
mas a gente percebeu que, né, muitas vezes para esse jovem, numa situação econômica mais vulnerável, mais desassistida pelo Estado, sequer, né, ele se dá o direito de sonhar com um sonho até muito pragmático, que é o sonho de uma profissão, uma carreira que passa pelo ensino superior. Né? Então, o contato com esses jovens também foi muito interessante para que eles pudessem se aproximar, para que pudessem perceber que daqui 4, 5 anos eles, né, possam tentar o ingresso no ensino superior e, de certa forma, no Brasil isso é um dado ainda muito factual, muito relevante, que o acesso ao ensino superior garante condições melhores de vida. E para vocês, assim, como que foi esse contato inicial, até para desmistificar um pouco, porque talvez na percepção desses jovens o cinema é algo muito distante, ou é aquele padrão Hollywood, né? Como que vocês abordaram, como que foi esse contato? A gente soube de verdade quando a gente foi no primeiro dia lá na escola, né? A gente teve o primeiro contato com eles, a gente se apresentou, falou um sonho nosso, o nosso nome e nossa idade, assim, né? E eu lembro que a gente fez uma roda, assim, na sala, e todos eles estavam bem tímidos, assim, eles não conseguiam olhar pra nossa cara, eles ficavam olhando, assim, pra baixo, assim, e a gente tentando trazer eles, né, pra eles se soltarem, falarem um pouco mais, né? O Caio fazia diversas piadas lá na frente pra descontrair o clima. Fazia, hein? Tiozão do pavê, sabe? Professor tão sério. Professor tão bravo desse jeito. Mas eu, de começo, assim, eu fiquei muito empolgado, assim, eu vi uma oportunidade muito grande quando a gente viu, a gente nunca tinha trabalhado com filme carta, assim, sabe, e trabalhar com as histórias verídicas, né, histórias reais, é totalmente diferente de trabalhar de ficção, né, porque a gente trabalhou de ficção nos 2 primeiros semestres, né, histórias que a gente inventava, e como eu disse na primeira aula desse semestre, que eu vejo o cinema como um olhar para outras realidades, né? E eu acho que o cinema é uma coisa muito linda que ele faz, né? Ele mostra essa realidade para as pessoas e mostra que nem todo mundo tem condições, nem todo mundo tem a sua realidade, né? Não, mas é isso mesmo. Quando eu comecei no projeto, eu achava que não ia dar certo, desculpa, Caio, mas eu achava que não ia dar certo. Quando eu cheguei lá, eu achava que as crianças também não queriam nada. Eu falei, isso daqui acho que eles não vão... vou confessar que eu também. Então, eles não vão assim, se interessar por isso e tudo mais. Aí, porque eles estavam muito quietinhos, né, no começo. Então eu falei, será que vai dar certo? Aí, beleza, aí a gente saiu no primeiro dia. Eu senti que tocou em alguns ali. E aí depois a gente teve a resposta que eles gostaram, que eles adoraram, né? E aí foi super legal. E depois poder participar com eles, né? Mas, assim, no geral foi tudo muito incrível. E é o que ele falou, né? Tipo, o cinema, ele abre essa porta e pra gente poder criar, né? Contar histórias e é muito legal isso. Como a Luana disse, no primeiro dia todo mundo voltou meio que com uma decepção. A gente achava que eles estariam mais animados. Sabe quando a gente vai com uma expectativa, achando que eles iam querer bem mais. Porque, né, a gente tava muito empolgado, porque cinema é um assunto que anima muito, né? E eles estavam muito quietos, e a gente ficou, será que eles querem mesmo? Será que eles não estão fazendo, sei lá, só pra perder a aula, sabe? A gente ficava pensando nisso. Mas depois do segundo encontro, a gente percebeu que eles estavam muito gostando, só que eles realmente estavam muito... Foi criando um vínculo ali. Isso, né? Eles estavam muito recolhidos, né, nas histórias deles, e eles ali parece que todos eles têm uma casca, sabe? Uma casca que é difícil a gente acessar eles ali. Foi muito difícil da gente conseguir as histórias deles. Porque é um bairro onde tem muita violência, e tanto dentro da escola, que a violência lá também é muito grande. Não que seja uma escola ruim, mas em todo lugar, né? Assim, sabe? E a gente percebe que eles meio que tem um mecanismo de defesa deles ali, né? Quando a gente ia perguntar sobre um assunto pessoal, eles desviavam, eles não queriam falar, virava... Eu lembro até que uma vez o Caio falou pra menininha, tem que escrever a sua história. Aí ela, não quero escrever a minha história, ela falou na sala de aula. E, tipo assim, eles têm essa casca, que eles se fecham, né? Qual modalidade que é essa de carta que vocês comentam, assim, pra quem não faz a menor ideia do que a gente tá falando? A pessoa, ela narra a própria história como se fosse um filme da vida? Como que é? Então, o filme carta, ele não é nada mais que uma carta que você escreve. Só que você tem que escolher pra quem vai essa carta. Se eu vou escrever um filme carta, eu quero escrever uma carta pra mim daqui 10 anos.
Então, eu começo a carta falando assim: oi, como você tá? Você conseguiu tal emprego? Você tá trabalhando de tal coisa? Isso, Mateus, né? Isso seria a minha carta. Então, você vai escrever uma carta pra alguém. E a gente vai pegar essa carta e transformar ela no audiovisual. Então tem várias maneiras e jeitos e táticas pra você fazer isso. A maioria, eu acho que foi a pessoa narrando a sua carta e a gente mostrando imagens de fotos de família, fotos do que a pessoa gosta, fotos da pessoa. Essa foi a linguagem que a gente escolheu, que é uma linguagem mais simples e mais fácil que a gente teve no pouco tempo que a gente teve com eles também, né? E por que filme carta? Por que vocês escolheram? Dentro do cinema, se a gente pensar um correlato com a literatura, a perspectiva ensaística, né? Ou seja, que consiste em linhas gerais o ensaio. O ensaio é aquela narrativa em primeira pessoa, o eu, né? Então a carta na literatura, se a gente pensar o primeiro texto literário do Brasil, né? Brasil colônia, Brasil invadido, digamos assim, é a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Então a carta ela tem uma função histórica, ela tem uma função factual de um registro, né, de um testemunho. Então ela é um aporte muito importante, sempre foi dentro da literatura, né? E a ideia ensaística também para a literatura e para a filosofia por muito tempo. Isso começa mais ou menos na história do cinema, a partir da década de 1940, começam os cineastas com as câmeras mais portáteis a pensar, olha, né, eu acho que eu posso me colocar diretamente aqui. Né? Então, mais ou menos ali em 1952 é quando você tem o primeiro filme carta da história, feito pelo Chris Marker, né? Sempre essa ideia de primeiro tal, é um pouco perigosa, mas assim, mais ou menos na metade do século passado, Chris Marker, um cineasta muito inventivo francês, vai e faz Cartas da Sibéria, que são relatos dele visitando a região da Sibéria, né? E refletindo em primeira pessoa. Então, a grande questão epistolar aí da carta é a primeira pessoa. Como a pessoa vai narrar, eu costumo dizer que tem a ver com a caligrafia dela própria, né? Se eu escrevo uma carta, a minha letra, a forma como eu escrevo é minha, né? Tem a ver com o meu modo próprio de traduzir o que eu sinto numa estética da escrita, né? Mas a carta literária ela é muito simples, ela é uma folha de papel, tinta, né? Claro que eu posso ser caprichoso, colocar no envelope, sei lá, com parafina, né? Com selo de parafina, né? Esses dias um aluno, o João, me mandou uma carta, ele selou, eu falei, olha que coisa, né? Eu recebi uma carta como há 50 anos atrás, né? Selou com a parafina, assim, né? Com carimbo de parafina. Eu posso colocar um adesivo, eu posso fazer um desenho, então isso também tem a ver com a minha estética, com o meu ensaio, a minha forma de ensaiar. O que a gente deu muita liberdade para os alunos, é claro que foram, né? Não foram tantos encontros assim para descobrir essa estética própria, mais autoral, mas a autoria, se a gente assiste aos filmes, são muito diferentes umas cartas. As cartas não são só as histórias que são diferentes, as cartas são diferentes, né? O filme como um todo. Então a gente deu muita liberdade para que durante um certo tempo eles produzissem imagens, né? Muitos filmaram suas casas, filmaram a própria escola, né? Filmaram imagens que faziam sentido dentro do que eles queriam narrar. E também adicionaram, algumas cartas adicionam imagens de arquivo, que também podem estar perfeitamente numa carta, né? E aí isso se converteu nos filmes cartas próprios. Eu costumo dizer que a ideia da carta para o cinema é o menor cinema do mundo, né? Por que é o menor? Porque é o cinema de uma pessoa só, né? Filme carta é um dos poucos tipos de filme que você pode fazer sozinho, completamente sozinho. Inclusive pode ser o espectador e acabou, né? Você é o espectador da tua carta, acabou. Só que diferente da literatura, uma carta é endereçada, né? A carta literária é de uma pessoa a outra. E ela, inclusive, do ponto de vista legal, a gente não pode violar correspondências, né? No entanto, o cinema, a poética do cinema pressupõe que quando eu faço um filme, o mundo veja, né? Então é uma forma de tradução estética, a partir da linguagem cinematográfica, que convida o outro e um outro desconhecido, né, isso é muito interessante, que conheça de alguma forma a minha intimidade. Né? Então eu faço uma carta, eu posso fazer um filme carta, endereçar o Mateus, endereçar a Luana, mas se eu fiz a partir de um filme, eu estou endereçando ao mundo também. Né? Então a carta tem um destinatário, mas ela fala muito de mim, sempre. Que às vezes, não sei, né, mas
um olhar subjetivo sobre si próprio pode refletir também uma realidade bem maior, né? Uma identificação maior também, né? Sim, absolutamente. E é o que a gente vê lá, né? Todos esses jovens, de certa forma, se incomodam com, me parece, pelas cartas, a gente pode perceber isso, com a falta do direito ao sonho que eles têm. Né? Claro que a gente deu um mote, né? E aí isso constrói um universo de sentido, que a gente deu um mote, vamos fazer as cartas sobre o sonhar, né? Sobre os sonhos de vocês, que vocês contem dos sonhos de vocês para quem vocês quiserem, né? Alguns endereçaram a si mesmos, né? Sim. A gente teve uma carta da Giovana lembrada aqui, que foi ao avô, que havia falecido recentemente, né? Então, inclusive na própria carta da Giovana, ela narra: vô, você teria tanto orgulho, hoje eu estou fazendo uma oficina de filme e carta com a PUC. Isso. Né? E ela teve uma pessoa que não chorou, gente. Nossa, o auditório inteiro chorando. Então, inclusive uma carta, né? Alguém ausente, né? Mas é uma carta da própria Giovana refletindo sobre, né, sobre si mesma, sobre sua vida. E como é que foi esse processo de letramento audiovisual, assim? Porque eles já tinham tido contato com gravação, vocês ensinaram como eles deveriam captar as imagens, ou vocês deixaram eles livres? Como que foi? Então, eu acho que... Então, muitos ali, eu acho que não tinha nenhuma noção, né? Não. Nenhuma noção de gravação, nem nada. E aí a gente realmente pegou na mão deles, toda ali, vamos ensinar e tal, em tudo. E a gente deu, né, as instruções pra eles, do tipo, vocês fazem a carta que vocês quiserem, do que vocês estão sentindo, querendo fazer. E depois a gente ajuda com vocês em tudo, né? Isso. Eles ajudaram a roteirizar. Isso. No primeiro dia que eles vieram aqui pra PUC, eles vieram 2 vezes pra PUC. Pra exibição dos filmes e outra para gravação das cartas deles. A gente trouxe eles para cá, eles ficaram super encantados, né, com a PUC. E inclusive a Nalu, né? A Nalu é uma aluna, colega nossa de classe, que ela é apaixonada por som, né? Então, ela pegou o gravador de som, né, de cinema, e ela mostrou para as crianças: ó, isso daqui é um gravador de som, isso aqui a gente grava nos filmes. E ficou mostrando para eles, levava eles para uma salinha com um som bom. Só um detalhe, né, Matheus? A Nalu foi pega de surpresa. Falei: Nalu, você gosta de som, verdade, né? Foi. Nalu, você vai gravar todas as nossas sonoras. Né? Olhou pro gravador. A Nalu vamos aprender. Então ela pegou assim, aprendeu na hora com o Caio e já foi gravando o áudio de todas as crianças. Ela sentava na cadeira ali, a cartinha delas, aí às vezes as crianças tinham alguma dificuldade na leitura, a Nalu ajudava elas, né? Então foi uma coisa muito legal disso, né? Eles ficaram super encantados com o gravador, com o estúdio de cinema também que a gente tem, né? Nosso laboratório de cinema. E depois a gente montou um mini roteirinho com eles, né? A gente falou: eu preciso de uma imagem assim. O que você acha de uma imagem? Como exemplo, o Francisco, ele gostava muito de sol, pôr do sol. Ele falava pra mim: você tem celular? Ele falou: tenho. Eu falei: você consegue gravar pra mim um pôr do sol? Pegar o celular, virar assim e só gravar o sol. Você consegue? Ele: consigo. Aí ele foi lá, gravou o sol. Aí eu falei: o que você gosta? Ele: gosta de ler. Eu falei: pega o livro. Aí eu peguei o livro, falei: pega o meu celular, dei meu celular pra ele. Eu falei: bota pra gravar. Aí eu fiz assim, no livro. Aí ele: uou, que legal. Eu falei: tá vendo como fica legal na câmera? Quer testar? Ele: quero. Aí ele ficou olhando assim. Aí até o Miguel, que tava do lado assim: eu posso tentar também? Eu falei: pode. Aí ele pegou assim, o celular, ficou gravando e eu assim, fazendo negócio. Então uma coisinha assim que eu fui mostrando pra eles como que é divertido, né? A gente brincar com o áudio. Só contribuindo, eu tô lembrando, assim, no terceiro encontro ainda era na escola. Isso. Né? E foi quando havia o combinado de que eles já trouxessem a carta escrita. A gente partiria da carta escrita como um roteiro. Com os vídeos também, né? E aí, a partir desta carta escrita, a gente já estava pedindo desde o primeiro encontro. Final do primeiro encontro final do primeiro encontro vamos pensar imagens e sons do bairro que alguma coisa desperta em vocês, né? Isso. Que tem alguma coisa de sentido. Tragam, vamos coletando. Isso. A gente ia incentivando que eles fossem criando um banco de dados. E aí no terceiro encontro na escola, eles trouxeram a carta e vocês começaram a pensar as imagens ali, né? Atendendo os alunos. Isso. E aí, então quando eles vieram até a PUC, já trouxeram a carta. Eles não tinham a gravação, né? A gravação do som aqui. Da voz a gente fez aqui. Eles trouxeram as cartas pra gente, que o Caio falou: semana que vem eu preciso da carta de vocês, que é o último encontro aqui na escola. Então, levar isso pra eles, acho que foi uma das coisas mais gratificantes de todo esse projeto, da gente ter feito isso, né? E pegando esse seu gancho, né, que você falou que foi gratificante, eu queria entender pra você, enquanto aluna envolvida com a extensão,
que lição, que aprendizado que você tirou? Porque assim, claro, né? Vocês foram compartilhar conhecimento, mas vocês também aprenderam muito, sim. né? O que você aprendeu que em sala de aula talvez você não tivesse aprendido? Olha, eu acho que, tipo, as pessoas também têm os seus problemas e a olhar mais também pra mim. Porque, tipo, eu não imaginava que elas passavam por isso. E aí você fica, olha o tanto que essas pessoas passam também. E é todo dia você vê um caso desse, ou quando você não vê pela internet ou pela televisão, mas tem pessoas que passam por isso, que tem dificuldade, que passa por essas coisas, e você trazer um pouco da sua realidade, que não é aquela maravilha, mas muito melhor do que as outras pessoas, levar um pouco disso pra levar felicidade, gratificação para as pessoas, assim, é muito legal, é muito gratificante e com certeza isso mudou a minha vida, mudou o meu jeito de olhar para o mundo, ser mais grata também pelo universo, pela vida. E eu acho que é isso, eu acho que é sempre fazer o bem, né? Quando a gente faz o bem, a gente se sente bem, né? Literalmente. Então continuar fazendo isso, que eu acho que dá certo. Eu acho que no cinema a gente consegue aprender, pelo menos eu, né? Eu consigo aprender bem mais na prática do que na teoria. Nossa, né? total. Tanto que é uma coisa que eu sempre gostei muito do curso, assim, em si, porque desde o primeiro semestre a gente tá fazendo prática, sabe? Aqui na minha cabeça a gente entrar na faculdade, ia ficar há tantos tempo vendo como gravar um filme pra depois gravar um filme. Primeiro semestre, gravem um curta e aí, se virem. Não, primeira semana cai já lá. Vou gravar um curta. Não se virem. Mas, tipo assim, gravem. Vamos nos virar juntos. Todo mundo assim, o que faz? Então, eu acho que com o Campo Belo, assim, por a gente ter ido lá na prática, assim, aprender, eu aprendi muito, né, com eles. Eu sei que eu ensinei muito a eles, mas eu acho que eu aprendi mais com eles do que ensinei. Porque eu aprendi a olhar o mundo com outro olhar, assim, sabe? Às vezes a gente tá todo dia, assim como a Luana disse, a gente vê os nossos problemas, que às vezes a gente é meio ignorante com os outros, a gente falta muita empatia no nosso dia a dia, né? Então, tipo, ai, que saco, eu tenho que vir pra faculdade hoje de novo. Mas você para e pensa, eu tenho uma faculdade pra cursar, eu tenho esse privilégio de ter uma faculdade, assim, sabe? Num país onde a maioria das pessoas, né, dos brasileiros, não tem acesso ao ensino superior. Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a olhar, né? E pensar, né? Nessas realidades, né? Que às vezes a gente tem a ilusão, né? De que vai ensinar algo, de que vai levar um letramento, por exemplo. Na verdade, a gente saiu um pouquinho mais letrado com eles, né? A gente tomou um banho de Campo Belo, assim, né? Um banho que bom saber que mudou em alguma medida a vida de vocês e que talvez isso tenha contribuído para mudar em alguma medida a vida desses jovens, né? Então, a ideia de uma produção partilhada do conhecimento, que é o que a gente foi fazer, que é o eixo, o vetor central da extensão, é essa, né? A universidade, ela não está num nível hierárquico, ela está num nível heterárquico, né? Ela deve conviver com os saberes, ela deve acolher esses saberes, né? E nesse caso específico, essa troca, esse reconhecimento, essa alteridade, esse diálogo se deu por um meio extremamente frutífero, que é poético, né? Que é o cinema. E quanto que isso contribui para a formação do estudante de cinema? Por que é preciso sair da universidade? Claro, o saber acadêmico é muito relevante, mas por que é importante sair da universidade, ir para o Campo Belo e criar relações e construir junto? Eu acho assim, primeiro vou pegar um viés mais pragmático. Eles estavam tendo aula de montagem comigo, montagem e edição de um filme. Estavam aprendendo a montar. Eu falei, pessoal, vocês vão montar os filmes, as cartas, né? Então, ao mesmo tempo que estavam montando, como é que faz isso aqui no Premiere? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Estavam aprendendo uma prática da profissão, né? Como montadores. Enquanto o carro estava andando, estava trocando a roda, né? Então, a ideia, inclusive, era que os filmes foi assim, né? Os créditos são assim, são dirigidos pelos estudantes do Campo Belo, da Celeste, e montados pelos estudantes da PUC, que obedeceram à direção deles, né? Foi muito dialógica a troca, foi muito conversado. Então, assim, do ponto de vista prático, a extensão, ela também contribuiu dentro da formação, do aspecto formativo de vocês, em horário fora da aula, etc.
Agora, no aspecto humano, né, que eu acho que é o mais nobre aqui em questão, toda episteme, né, todo processo de conhecimento epistemológico, e eu dizia muito para vocês, vocês estão observando aqui uma interface do cinema com a realidade, com a educação, com outras possibilidades. Porque muitas vezes, né, o aluno entra, vou pegar o exemplo do cinema, que é de onde a gente está falando, entra numa graduação, acha que vai se formar para o mercado, para estar numa profissão específica, etc., com um modelo já pré-formatado na cabeça, que não enxerga outros cinemas possíveis, né? Vamos dizer assim. E esse pequeno cinema que a gente foi experimentar é absolutamente viável e possível, Sim. tanto para os filmes que vocês venham a fazer, quanto para trabalhos de caráter mais social. Né? Então, eu acho que todas as áreas do conhecimento têm possibilidades no diálogo com a sociedade, em saída, como a gente diz aqui, né? E a PUC, assim, ela faz isso com uma verdade que é muito digna, né? Que é muito assim... Eu nunca vi isso em nenhum outro lugar acontecer com tanta ênfase, com tanta verdade mesmo. Acho que a palavra é a verdade, né? Então, porque a gente acredita mesmo que o conhecimento não está aqui no nosso nicho apenas, né? Não está aqui na nossa redoma. Ele precisa da diferença, ele precisa da diversidade, ele precisa do contato, ele precisa do problema, Sim. ele precisa da desilusão, né? A gente precisa ficar desiludido, triste mesmo, né? Triste com uma realidade diferente, mas não para... né, voltarmos para os nossos privilégios, dormirmos nas nossas camas quentinhas, né, na nossa comida, na nossa casa confortável. Não, para olhar para essa realidade e falar como é que a profissão que eu escolhi, ela impacta, ela tem uma interface social. Né? Então, eu acho que essa formação, sala de aula, só a sala de aula, nunca ela vai dar conta. Né? Então, assim, eu acho que esses 13 bravas estudantes que participaram, né, vivenciaram isso numa experiência que... Conforme ia passando os ciclos, assim, no primeiro dia eles já relataram que ficaram temerosos, mas na continuidade disso eu vi um brilhinho nos olhos deles que, assim, para mim como docente é o lugar do grande acontecimento do conhecimento, é aí. Né? É muito bonito quando vocês fazem um filme aqui, a gente faz a banca, termina um semestre, também é muito bonito, né? Mas esse poder transformador da educação eu vi acontecendo com vocês, assim, espero que seja recíproca essa ideia, né? Mas eu vi o brilhinho nos olhos acontecendo, assim, de uma forma muito bonita, muito intensa. Como que foi ao final? No final, eles estavam totalmente diferentes. Eles falavam com a gente como se a gente fosse, tipo, colegas de turma deles. Eles falavam, davam risada. Eu lembro que no dia da exibição dos filmes, alguns de nós estavam no palquinho, que é aqui na PUC, ali é um palco, né? Que a gente fica em cima, descansando, né? Dos intervalos. E eles estavam andando em grupo, assim, ó, conhecendo a PUC, né? Que eles estavam meio perdidos. Fazendo uma tour fazendo uma tour. E eles andam tudo junto, assim, aí eles olharam... não, o Matheus e o Samuel. Eles saíram correndo assim pro palquinho. Aí todo mundo abraçou o Samuel. Eles amaram o Samuel. Um colega nosso, assim, que o Samuel ficava brincando com eles, né? E esse caminho, então, continua esse projeto? Continua. Vamos ampliar, inclusive, né? Vamos pensar outras formas de mapeamento com mais tempo, né? Talvez desenvolver... a carta é maravilhosa, né, como aproximação, mas também a gente pode pensar várias outras linguagens dentro da chamada não ficção, né, do comentário, do ensaio, e ele continua, né, com toda certeza. Gente, eu acho que foi um papo riquíssimo, muito obrigada pela participação. E antes de encerrar, eu queria que cada um definisse de uma maneira, pode ser objetiva mesmo, o que esse projeto significa na vida hoje. Resistência, né? Tem que ter desde jovens, né, ali, e resistência que eu aprendi a ter, assim, que eu aprendi que mesmo o mundo estando numa loucura, a vida estando, parece que está um caos, resiste e continua que uma hora dá certo, uma hora vai, e acho que uma coisa que se encaixa tanto na minha vida, tanto na sua, tanto na do Caio, tanto na da Luana, e tanto nas crianças de Campo Belo, é resistência, resistir. Eu acho que pra mim é sonhar e fazer concretizar. E vai muito do que ele falou, porque quando você resiste muito, você vai até o fim, até aquele sonho se tornar realidade. Então, pra mim, foi totalmente isso, esse projeto. Sim. Gostei dos dois, vou ficar com os dois, mas eu vou propor um neologismo, uma palavra que o sábio Ailton Krenak, ele diz, né?
que é a reexistência, né? É o existir novamente, porque também compreende o resistir, às dificuldades que o mundo nos apresenta, mas que é transformar essas dificuldades em uma nova existência possível. E essa existência possível, né, numa cosmovisão boa, que a gente torna esse terreno fértil, ela só é possível a partir do sonho. Né? Então eu até pediria licença para terminar com uma frase da Yasmin, né? Yasmin dos Santos, estudante da Escola Celeste Palani de Melo, com seus 13 anos, profundamente poéticos, né? A Yasmin diria assim, né? Mas nem tudo é simples. É parte da carta dela, tá? Abre aspas então. Mas nem tudo é simples. Há dias em que o olhar do mundo pesa. Olhares que julgam antes mesmo de conhecer, que vem a favela e não vem o ser. Mesmo assim, estas crianças aprendem a florescer no concreto, a sorrir onde disseram que só cabia a dor. Elas pintam o céu com coragem e mostram a leveza que também nasce da resistência. E quando o silêncio vem, ele não traz medo, ele traz força. Porque cada criança aqui carrega dentro de si a certeza de que vale tanto quanto cada estrela no céu. Escreva ao mundo para lembrar, essas crianças não pedem piedade, pedem futuro. E talvez, só talvez, me emociona, elas sejam um espelho mais puro daquilo que esquecemos de ser. Gente que sonha, mesmo quando o mundo parece não escutar. É isso. É isso que significa esse projeto. 13 anos, hein? 13 anos. Maravilhoso. É isso. Bom, então eu acho que depois dessa a gente encerra com esse texto maravilhoso. Agradeço muito, então, pela presença de vocês mais uma vez. E parabéns também, né, por um projeto tão belo, né? Venha mais. Pessoal, então foi isso. Até o próximo episódio. Até.